Olá, pessoas! Mais um dia da nossa live sobre foco, disciplina na prática. E eu venho construindo com vocês uma jornada para que você entenda de uma vez por toda que é possível sim construir uma jornada saudável, construir uma rotina honesta, onde você se compromete com você e começa a agir. E hoje, eu vou trazer um tema que vai incomodar muita gente, porque foi um tema que já me incomodou. Eu sempre falo para as pessoas que quando eu aplico uma ferramenta no outro, eu aplico também primeiro em mim. Então, muitas vezes ela precisa fazer sentido na minha vida para que possa fazer sentido na vida do outro. Porque aí isso é funcional, isso combina, isso conecta. E hoje o tema, que já está aí fixado, é arrogância gera indisciplina. E você sabia que existem 4 características da pessoa arrogante? O arrogante é aquela pessoa que muitas vezes não sabe o que está dizendo, mas quer ser ouvida de todas as maneiras. E quando eu iniciei nessa jornada do coaching, eu entendi que eu precisava de conteúdo para poder falar aquilo que eu queria falar. Não é só simplesmente eu me formar em coach, sair por aí falando que eu sou coach, não. Eu precisei sentar, eu precisei ler, eu precisei estudar. Mas antes, quando alguém me dizia que eu precisava fazer isso, eu olhava e dizia que eu não precisava. Isso era uma maneira de sair pela tangente, como as pessoas usam o termo. Isso também era uma maneira que eu tinha de me esconder para não fazer aquilo que tinha que ser feito. E tudo isso entra na arrogância. E quando alguém, eu fiz até uma postagem hoje sobre isso, quando alguém pede um feedback, a pessoa tem que estar aberta a receber o feedback do jeito que ele vier. Porém, você tem que usar o funil. Se eu perguntei, então eu vou querer ouvir. Se a minha opinião eu não concordo com a pessoa, tudo bem. Tem o meu ponto de vista, tem a questão dos valores, enfim, tem muita coisa envolvida. Mas ontem eu passei por uma situação onde uma pessoa veio conversar comigo porque ela pediu um feedback de uma palestra e essa outra pessoa deu o feedback de acordo com a visão dela. Outras pessoas também deram o feedback da palestra para essa pessoa do curso e ela repassou. Inclusive, ela é uma pessoa que ela sempre diz assim: Ana, quando eu lhe perguntar algo, eu quero que você seja o mais honesta possível, sem arrudeios. E aí ela até disse a mim: se você fosse justificar, você, eu, Ana Paula, fosse justificar para ela o seu ponto de vista do que da palestra dela, o que você iria dizer? Aí eu falei para ela, eu disse, eu diria isso, 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 isso e isso. Aí ela disse, pois é. Eu falei com a minha visão, mas ela queria que eu visse com os olhos dela. E aí ela não concordou e acabou ficando chateada comigo. Então, muitas vezes as pessoas elas querem impor a sua visão na cabeça do outro. Tudo tem um tempo. Existe um tempo para tudo. A própria Bíblia diz isso. Que há tempo para tudo. É tempo de plantar, tem tempo de andar, tem tempo de colher. E se você parar para analisar, tem uma parábola na Bíblia que fala do semeador. E as parábolas, elas não são por acaso. Jesus ensinava por parábolas. Quando eu não consigo ouvir alguém, então é melhor que eu nem peça uma opinião. E acontece comigo de muitas pessoas chegarem e fazem assim: Ana, eu preciso de um conselho. Eu olho para a pessoa e disse: você sabe que eu não dou conselho. Eu vou estar sempre te fazendo perguntas para que você chegue onde você quer.
Mas se você me perguntar se o que você vai fazer está certo e a minha opinião sobre isso, aí eu não vou falar como Ana Paula falaria. Eu vou falar com o que eu estudo hoje e qual seria o modo correto de você agir. Só que nem todo mundo vai seguir, nem todo mundo vai gostar de ouvir. É igual um casamento, né? Pedir feedback é um casamento. Você é casado com alguém, ou você namora com alguém, ou tem uma relação muito próxima com alguém e você decide pedir um feedback à pessoa. Você tem que ter muito amor para receber aquela mensagem. Mas não é pouco, não. É muito amor mesmo para poder receber aquela mensagem e não julgar aquela pessoa que está do outro lado mandando a mensagem. E nessa minha jornada de coach, eu tenho que ter muita sabedoria até com as mensagens que eu recebo, e eu já vim falando isso durante essa jornada. As mensagens que eu recebo, elas vêm de uma forma linear. Mas o que a pessoa quis passar com aquela mensagem? Qual é a crença que aquela pessoa está carregando? Qual é a principal angústia dela? Será que realmente é o problema ou é porque ela não consegue sair do problema? Sabe a corrida dos ratos? Você fica o tempo todo na mesma retórica e você acha que nada vai mudar na tua vida porque você não consegue sair daquele ciclo, que é um ciclo vicioso. Eu erro, às vezes eu conserto, às vezes eu escuto, volto, erro de novo. Às vezes eu conserto, às vezes eu escuto, volto e erro de novo. E aí você fica nessa retórica o tempo todo. E essas 4 coisas que eu vou falar aqui, elas atrapalham muito, muito uma pessoa de começar a construir um foco. Até aquele sonho, aqueles mais ousados, de comprar um castelo na França, ele vai ser sabotado. Ontem eu assisti uma palestra, um colega mandou para mim um link, assim, na velocidade da luz. E eu entrei nessa palestra. E o cara disse assim: liste 15 coisas que você quer muito na sua vida. Das 15, você separa 3, que são as mais importantes. As 12 estão sabotando você. E aí eu fui olhar, inclusive, uma lista que está aqui na minha frente, que não tem 15 coisas, mas eu acho que tem umas 10. E aí eu parei e analisei essa lista e disse assim, realmente, tem muita coisa que eu fico olhando para outras coisas e acabo deixando de focar em 3 coisas principais. Então, sabe a história de crescer 1% cada dia? E essa frase vem na minha cabeça desde a minha formação em coach, através do Geraldo Rufino. Ele fala isso, é R$ 1 melhor a cada dia. Se choveu, se aconteceu alguma coisa, está fora do meu controle, mas é 1% melhor a cada dia. Porque todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Todo dia eu acordo para aprender alguma coisa diferente. Independente com quem seja. Então hoje, o dedo do julgamento, eu olho aquela pessoa e faço assim, mas é muito fácil para Paulo Vieira falar, porque olha a vida dele como está. É muito fácil para o Wendel Carvalho falar, é muito fácil o Silvio Santos falar, mas você conhece a história deles? Não? Eu conheço. Você também conhece minha história, que estou aqui falando, mais uma blogueirinha na internet? Não, então é mais fácil eu julgar. Então, essas coisas atrapalham as pessoas de crescerem. Você vê uma pessoa com conteúdo tão bom, mas você só está olhando o que ela já tem. Você não olhou a jornada que ela construiu. E é muito interessante falar de jornada, porque isso também é muita arrogância das pessoas. Olharem a vida que a pessoa conseguiu,
mas não olha a caminhada. E todo mundo quer ter a sua vida de alguma maneira, quer alguma coisa da tua vida. Ou quer seus filhos disciplinados, estudando sem dar trabalho, ou quer ter tempo livre para cuidar da sua família, ou quer ser organizado, ou quer ser leitor, estou falando do meu exemplo, ou quer ser leitor, quer aprender a começar a ler, quer ter uma leitura mais, como eu posso dizer, mais produtiva, quer ter um dia produtivo, quer fazer uma atividade física, quer pedalar, e muitas vezes nem sabe pedalar, mas olha a pessoa pedalando, eu adoro pedalar, então para mim é muito bom. Claro que eu não tenho uma bicicleta profissional, mas se eu tiver, eu vou gostar mais ainda de pedalar. Então, as pessoas elas estão o tempo todo olhando o que você está fazendo, mas elas não querem pagar o preço que você está pagando. Isso também é arrogância. E a arrogância ela gera uma indisciplina tão grande, porque eu olho para a vida daquela pessoa e faço assim, mas também ela fez curso de coach, ela fez isso, ela fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez um monte de curso, para ela estar aí falando na internet. Ok. Quantas vezes eu tive que parar e deixar de viajar com a minha família, planejar uma coisa diferente, fazer um aniversário para minha filha, uma comemoração diferente, porque eu estava investindo em curso. E aí eu volto novamente. As pessoas querem o que você tem ou está conquistando, mas elas não querem fazer o que você está fazendo. E tem pessoas que você não pode ter nada material. Você não pode ter uma casa boa, mesmo que você não tenha, você mora num quartinho, que você não tenha um carro, que você não tenha um emprego muito bom, mas só por você estudar muito, ler muito, ter muito conhecimento, saber conversar com todo mundo, aquela pessoa olha e diz assim, também, né, ela tem sorte. E tudo isso é arrogância. As pessoas elas não param para aprender. E essas 4 coisas são coisas simples, que vocês com certeza já ouviram falar sobre elas. A primeira delas é a presunção. A pessoa se acha. Acha que sabe de tudo, acha que não precisa de ajuda, acha que eu ou qualquer outra pessoa é mais um chato na internet, acha que eu ou qualquer outra pessoa que está criando um desafio, acha que está dizendo assim, não, porque ela é a perfeitinha, está criando desafio porque ela é a perfeitinha. Mas não sabe o quanto eu e várias pessoas que criam desafios, pagaram o preço para cumprir desafios. Quando eu vivi o meu processo de coaching, na época, eu não estava atendendo ninguém naquela época. Deu tanto trabalho para mim, quanto para minha coach também. E foi muito desafiador. Foi muito desafiador eu passar pelo meu processo de coaching, viver toda a ferramenta. Foram 4 meses de imersão em mim, porque eu queria a mudança. E eu fazia o que minha coach dizia que eu tinha que fazer. Se eu gostasse ou não, eu ia lá e fazia. E quando hoje eu passo um livro, por exemplo, o meu coach, ele faz assim, mas eu não gosto desse tipo de leitura. E aí eu faço assim, se eu disser que é necessário nesse momento você ler esse livro? Aí a pessoa faz, tá bom, eu vou fazer porque você está pedindo. E quando a pessoa volta, diz assim, caraca, que livro é esse? Meu Deus do céu! E assim aconteceu comigo. Eu rejeitei ler um livro porque, eu já comecei a ler esse livro e só pelo que ele fala eu vou morrer pobre. E ela olha a crença, olha a escassez, você não sabe o que o livro diz. Eu já sei o que diz, ele fala isso. Você não leu o livro, você leu os primeiros capítulos do livro, tal. Receba o livro, deixe de ser arrogante. E eu, logo assim, brá na cara da sociedade. Deixe de ser arrogante, receba o livro, dê um abraço nele, beije ele, dê uma de louca. E eu peguei o livro, olhei para ele, eu disse, eu preciso desse conhecimento, eu amo você, viu? Dei um monte de beijo nele, folheei o livro, cheirei o livro, eu disse, agora eu vou ler você. E eu li esse livro em 5 dias e fiz todas as atividades, um livro de 300 e poucas páginas.
Então foi ali que eu entendi o poder da necessidade e cada coisa vem no seu momento. Eu tive que descer a minha arrogância e dizer assim, tá bom, se você está dizendo, mas eu acho que eu já li esse livro, eu acho que eu não preciso dele. E hoje todo o meu coaching passa por esse livro. Todo o meu coaching ele passa por esse livro. Ele gostando ou não, ele lê esse livro. Se no final ele vem com um feedback dizendo assim, eu entendi que não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com abundância, com prosperidade, com mentalidade. Mas o que valeu a pena o livro? Não valeu a pena porque mudou essa minha visão. Ok, então teve lição. Se você lê um livro bem lido, você absorve dele 10%. Tem um cara chamado Deepak Chopra, que ele escreveu um livro Super Cérebro, que ele fala que é possível você absorver até 50% de um livro. Porém, você tem que ter o hábito de ser leitor. Se você não tiver o hábito, você não absorve nem 10%, dirá 50%. Então, o que é que acontece? A presunção de se achar que eu sei, que eu já sei de tudo, tira a pessoa do foco da mudança. E todo mundo quer mudar, mas ninguém quer pagar o preço. É muito fácil dizer assim, eu quero mudar, mas eu não estou pagando o preço. Não, eu vou acompanhar a sua jornada, mas eu não estou fazendo os exercícios. Não, eu vou acompanhar o seu desafio, mas eu não estou postando nada lá no grupo. Sabe por quê? Porque eu fico com vergonha que as pessoas elas me critiquem. Cada dia, eu, que já venho há 2 anos e meio me desenvolvendo, cada dia eu destravo uma chave. Cada dia abro um colchete. Por quê? Porque inconscientemente a gente tem umas gavetinhas lá na nossa mente que ela esconde algumas coisas. E às vezes está tudo ali dentro, mas você de alguma maneira, quando passa por alguma situação, você, caramba, que massa! E hoje acontece isso comigo. Eu venho comentando isso, eu passei por uma técnica semana passada. E aí, quando a mulher começou a falar, eu me conectei tanto com a história que eu disse, caramba, que massa! Mais uma ficha caiu. O tempo todo as fichas vão caindo. Por quê? Porque eu decidi deixar a arrogância de lado para aprender. A segunda coisa, é a arrogância, que eu acabei de falar. Eu deixei a presunção de lado e a arrogância. Porque o arrogante é aquele que diz, eu já sei o que tem nesse livro. Esse livro vai dizer que eu vou morrer pobre porque eu tenho que investir 50 mil reais e eu não tenho hoje. Esse livro vai dizer que eu tenho que fazer essa conta assim, assim. Esse livro vai dizer que eu tenho que doar, mas eu não tenho hoje nem para mim. E aí a minha coach chegou e disse assim, você está sendo escassa. Você está trazendo a escassez para a tua vida. E aí é onde entra o exercício para entender a escassez que eu tinha. Cada fase é uma fase diferente. É muito interessante viver um processo de coach completo e com uma pessoa que tem um feeling para entender o que está acontecendo naquela pessoa. Então, esse tal de já sei, já bloqueia a tua cabeça. Eu já sei o que é que essa menina vai falar de foco e disciplina, eu tenho vários livros. Não sabe não, porque você não coloca em prática. Se você já soubesse, você já teria realmente a vida dos teus sonhos. Mas a vida dos teus sonhos, ela é escalável. Só que muitas vezes você não tem paciência. E aí se torna arrogante e presunçoso. Achando que já sei de tudo, eu não preciso desse assunto, eu não preciso desse conteúdo. E aí vai ficar o tempo todo se questionando quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Então, esqueça o já sei. Quando alguém chegar para você para conversar sobre algo, e aconteceu muito isso comigo, eu dizia, eu já sei isso. Não, você não sabe. Se você soubesse, você já teria. Então, você não sabe. Então, seja humilde, escute mais. A terceira coisa é a ignorância. A pessoa nem sabe, não tem conhecimento e não procura conhecimento.
Esse daqui é onde mais as pessoas batem a cabeça, batem a testa o tempo todo. Por achar que sabe, eu conheci uma pessoa que eu achei muito interessante. Era uma pessoa que, para mim, tinha um conhecimento assim extraordinário. E aí eu comecei a conversar com a pessoa e ela olhou para mim e disse assim: tu acha que esse negócio de coach funciona? Ela conhece toda a metodologia e tal. Tu acha que funciona? Porque o que eu vejo aqui dentro, onde eu trabalho, arrodeado de muitos coaches, é que quando eu saio para almoçar, eles fazem assim: que o meu coach não veja eu tomando refrigerante, que o meu coach não veja eu fazendo isso, que o meu cliente não veja eu fazendo tal coisa. Então, é o tal do ignorante. Ele quer que a pessoa faça as coisas, sabe o que ele tem que fazer. Ele muitas vezes ele tem conhecimento, mas ele não faz. E quando ele não tem a sabedoria do que está falando, está jogando palavras ao vento. Imagina que você está em um restaurante e você está falando. Sempre vai ter alguém para observar a outra mesa. Então, o ignorante é aquele que ele não sabe, ele não está preocupado em buscar ajuda e muitas vezes ele tem vergonha de pedir ajuda. Eu conheço pessoas, inclusive a minha mãe, ela se enquadra nessa aqui. Tudo ela já sabe, tudo ela sabe, tudo ela aprendeu. Não, porque vocês aqui não sabem de nada. Então, ela é a perfeita do universo. Ela não erra, tá? Ela não erra. Então, é muito desafiador lidar com uma pessoa ignorante, porque ela não tem conhecimento, ela não tem maturidade emocional, ela não sabe se expressar e pela ignorância, o modo de falar, ela acaba afetando as pessoas que estão ao redor dela. Então, é um nato ignorante que acha que sabe de tudo, que o mundo pertence a ela, que gira... Sabe aquela pessoa que o mundo gira em torno do umbigo dela? E que a pessoa tem que fazer tudo o que eu quero, porque se não fizer não serve, e do jeito que eu quero, tá? E o último é a pessoa irresponsável. Tem alguém aí? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tá lá pregado uma agenda na parede. Começamos o primeiro dia falando de lista. Foi uma coisa que eu falei. Todos os dias ao acordar, faça a sua lista de prioridade para você não viver na urgência. Se você que está no 5º dia do desafio hoje não fizer a tua lista de prioridades, você já se perdeu, você já saiu do jogo. Então faça a tua lista de atividades diárias. Tem um livro chamado Arrume a Sua Cama. Ele fala justamente sobre isso. Muitas vezes a gente quer mudar o que está fora, mas a gente não está mudando o que está dentro. Então imagina a presunção, a arrogância, a ignorância e a irresponsabilidade. Tudo junto dá o quê? Uma bagunça. A pessoa não sabe o que tem que fazer, a pessoa não quer fazer, a pessoa diz que já sei e a pessoa se acha. Desculpa a palavra, mas é um filho de uma puta. Porque olha aquele papel pregado na parede que ele mesmo escreveu, se determinou a fazer, e ele diz assim: eu não vou fazer, desculpa até a expressão, porque como eu já passei por clientes que agiram dessa forma, eu olhava e dizia assim, logo no início eu sentia angústia por ver que a pessoa anotava tudo, se determinava tudo e não fazia PN. E o que acontece? Com o tempo eu fui entendendo que não era a minha vida, é a dele. Então, tá tudo bem, então tá tudo certo. O que é que eu aprendi? A não estar presa a ninguém e querer ensinar as pessoas que não são ensináveis. E nem todo mundo vai ser ensinável nessa vida.
E aí eu pergunto a vocês, o que de mal vai acontecer na tua vida se você decidir ter foco e disciplina? O que de mal vai acontecer na tua vida quando você decidir mudar, pegar a tua bússola e mudar a rota? Eu acho que de mal não vai acontecer nada, mas você vai ter que embolar muito para poder conseguir alcançar o objetivo que você quer. Quando você determina mudar, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem marido, não tem irmão, não tem amigo, não tem nada que impeça. Mas essas 4 coisas que você diz que já sabe, que você não precisa, você se acha, você não tem conhecimento, você não sabe usar a ferramenta, você acha que só simplesmente ir lá no shopping comprar uma agenda vai te ajudar, está muito enganado, querido. Tem várias ferramentas que você acha na internet, gratuita, para que você consiga manter a tua disciplina. Só que você não sabe nem usar a ferramenta. Como você vai usar? Mas não se preocupa não, que tem um passo a passo. Como usar a ferramenta do Google? Tem um cara inteligentíssimo que se chama Google. Eu sou fã desse cara. E aí eu vou falar uma coisa, né? Que no início, quando eu iniciei nesse mundo do coach, eu era a pessoa que não tinha paciência para sentar e passar o dia no computador, fazendo planilha, criando imagem, criando post, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não fazia. Por quê? Primeiro, que eu dizia que minha vista ficava cansada. Uma historinha. Segundo, e aí eu tinha um óculos que eu usava, o óculos da vovó Dona Benta. Conhecem Dona Benta? Pronto. O óculos da vovó Dona Benta. Anos-luz, o óculos ainda me servia. 0,25 são óculos para leitura. E eu comecei a usar esse óculos direto. A luz, o livro, a leitura, claro que cansa a vista. Então eu usava ele direto. E aí eu comecei, teve uma vez que eu disse assim ao meu esposo, eu quero fazer uma planilha, assim, assim e assim. Aí ele olhou para mim e fez, é muito fácil. Aí eu disse, é fácil para você que sabe, mas para mim que não sei, não é fácil. Aí ele disse assim, venha cá, eu, não, faça aí. E esse faça aí acaba com o ser humano. Porque eu nem sei. Veja uma das partes que entra aí, que é o ignorante. Eu nem sei, nem quero aprender e quero que alguém faça para mim. E aí o meu esposo chegou, venha que eu vou lhe mostrar. É assim, assim, assim. Aí eu... E se eu quiser fazer pastas? Você vai aqui, aqui e aqui. E se eu quiser fazer tal coisa? Você vai fazer aqui, aqui e aqui. Eu olhei para ele e disse, caramba, eu quero só 10% do que tu tem. Manda para mim. Aí ele olhou para mim e disse assim, é simples, é só você sentar e fazer. Brá, na minha cara, não foi bom? Foi. A partir desse dia, eu aprendi, eu me desafiei a mexer nas mídias sociais. Eu fiz um curso de marketing digital há 2 anos atrás, que hoje é que eu entendo o que o cara queria dizer 2 anos atrás. E não foi um curso barato. Foi um curso com valor alto. Se eu fosse fazer hoje esse curso, eu iria pagar em torno de uns R$ 3.500. Mas, quando a gente não tem conhecimento, desce de ralo abaixo toda a informação. Então, hoje, quando eu faço uma postagem, quando eu faço um vídeo, quando eu faço algo, a pessoa vem para mim e diz, nossa, que fly mais lindo. Menina, que coisa mais bonita tu fez. Eu tive que aprender. E a pessoa, teve uma colega que me convidou para uma live e fez um flyer. E eu olhei assim, eu disse, vixe, quanta informação, chega a estar confuso. Aí eu fiz assim, eu disse, amiga, eu posso te ajudar neste flyer? Ela disse, pode sim.
Aí eu fiz o flyer, mandei para ela. Quando eu mandei, ela disse: Uau, que flyer mais lindo! Não, humilhou o meu. Eu disse: Não foi a minha intenção. Mas é que assim, o teu estava muito confuso, não dava para ler direito, então a gente tem que separar. Mas não se preocupa não, porque eu tive que ralar muito para aprender a fazer isso aqui. Mas uma coisa eu aprendi, e eu sempre fiz isso. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Isso fez com que eu chegasse também onde eu estou. Isso também me prejudicou, porque nem todo mundo abre o coração para ajudar. Tem gente que quando tem uma informação guarda para si 7 chaves e acha que vai morrer com ela. E vai morrer com ela, porque não duplicou. Eu passei por um treinamento uma vez que o cara disse assim: se você aprender uma coisa nova e você não aplicar nos teus próximos 30 dias, aquela coisa não te pertence mais. Então, foi nessa pegada que eu ficava o tempo todo batendo na mesma tecla, dizendo assim: e aí, eu preciso mudar, eu preciso fazer, não só teoria, não só escrever frase bonita, eu preciso fazer e criar. E eu preciso estudar, então eu preciso ter conhecimento. E conhecimento é poder. Quando a gente digo eu, decide se desenvolver, nunca mais ninguém nos para. Só que, porque as pessoas não colocam em prática? Porque incomoda, porque não é confortável, porque, eu vou ter muito trabalho. Então, uma pessoa que quer ficar com o corpo sarado, como minha amiga Ilha Pimenta, tá achando que é fácil, não. Quantos não ela tem que dizer para as guloseimas? Eu lembro que teve um aniversário dela, que ela ganhou, acho que uns 10 bolos na academia. Eu acho que foi o ano passado. E ela não comeu nenhum. Assim, ai meu Deus, como a pessoa aguenta? Porque ela estava focada em uma dieta e ela não comeu. Imagina a pessoa ganhar 10 bolos e não comer um pedaço. Minha gente, é muita disciplina. Mas todo mundo quer ter o corpo sarado. Mas ninguém vai pagar o preço para ficar sarado. Todo mundo quer ter o corpo bonito, mas ninguém vai pagar o preço para ficar bonito. Todo mundo quer aprender a fazer maquiagem, mas não se desafia aí na internet para aprender. É mais fácil que o outro faça. E uma coisa eu trago muito do Pablo Marçal. Ele sempre diz que a gente tem que aprender a fazer um pouquinho de cada coisa. Você não precisa ser especialista em tudo. Você não precisa achar que vai saber de tudo. Mas você precisa saber fazer um pouquinho de cada coisa. Fazer um flyer bonito, entrar numa rede social, entrar no YouTube, fazer videoconferência, fazer uma coisa de cada vez. E se desafiar a cada dia. E é interessante nessas leituras que eu faço, que eu saio juntando um monte de informação. E um livro dizia o seguinte: a nossa mente, ela não se aposenta. Adorei esse livro. Ela não se aposenta. Nós é que aposentamos a nossa cabeça. Nós é que deixamos de aprender porque estamos velhos. Eu escuto pessoas dizer que eu já estou velho, eu vou aprender depois de velho. Aí eu volto, na maioria das lives eu falo essa história. O que uma mulher de 96 anos foi fazer para terminar uma faculdade? O que uma mulher de 96 anos ainda queria mais fazendo direito e passando na OAB? E aí fica a dica, hashtag fica a dica. É um pouco, cada pessoa vai se desenvolver de uma maneira diferente. Nem todo mundo tem o mesmo tempo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu me sentia burra no meio das pessoas. O tempo vai passando, você entende que aquela crença foi colocada na tua cabeça, mas se você chegou a um nível, aí você olha e diz assim, caramba, eu não sou tão burra assim não, né? Aí a pessoa olha e diz assim, bom, foi uma crença, mas eu não sabia o que era crença.
E aí eu começo a me desenvolver, eu começo a estudar, eu começo a ler livro, eu começo a absorver conteúdo. Eu entro num livro, eu passo o dia todo hoje estudando, se for possível. E aí eu faço assim, meu Deus, tem tanto conhecimento aqui na minha cabeça que tem hora que tá assim, saindo faísca. E muita gente não entende, às vezes, o que eu falo. Então, por isso que quando a gente tem conhecimento, a gente tem que ter muito cuidado quando tocar no outro. Então, é simplesmente olhar para o outro e dizer assim, ele não sabe o que eu sei. E aí é onde entra a minha mãe, com a ignorância dela. Ela não teve as mesmas oportunidades que eu. Ela não conhece o que eu conheço. Mas o jeito hoje que eu sei para lidar com ela é esse. Muitas vezes a pessoa precisa levar um choque de realidade para entender que as coisas não vão funcionar do jeito que ela quer. Tipo, eu não sou mais criança, a senhora não manda mais em mim, respeite a sua filha, que ela já é uma adulta, com filhos, casada e paga as suas contas. Não está lhe pedindo nada. Então, assim, só que tem coisa que entra no ouvido e escorrega no outro. Por quê? Porque ela acha que sabe de tudo. E porque ela é mãe, se eu hoje falar algo, é como se eu estivesse desrespeitando. Então, muitas vezes, sabedoria é melhor calar, silenciar. E o silêncio ganha muito mais do que quem entra em um combate. Então, a pergunta que eu tenho hoje para vocês é: o que vai acontecer se você decidir ter foco na tua vida? Então, você tem que parar de fazer o que hoje para que a tua vida melhore. E você vai parar de fazer algumas coisas, vícios, que é o que Paulo Vieira fala de vícios emocionais. Eu preciso parar de assistir novela, eu preciso parar de assistir série o tempo todo, eu preciso parar de assistir documentário, eu preciso parar de ver pornografia, eu preciso parar de beber toda noite porque é um vício, eu preciso parar de fumar, de ter que sair toda noite porque eu não quero ficar em casa com a minha família. Eu vou ter que parar de fazer algo hoje para que amanhã eu consiga alcançar aquilo que eu quero. E o que você vai começar a fazer hoje? Começar um novo hábito. Todo dia você tem capacidade de começar um novo hábito. Todos os dias, quando você acorda, o que você vai fazer primeiro para que o teu dia seja extraordinário? Vai acordar novamente reclamando que vai matar um leão todo dia? Ou vai acordar agradecendo mais uma oportunidade de ter aberto os olhos e de estar apenas respirando? Cuidado nos vícios. Muitas vezes eu passo a semana toda estudando. Minhas filhas estudam, assistem TV, fazem as atividades dela. Eu passo a semana toda estudando com as atividades domésticas, observando as atividades das minhas filhas. Falo com uma, falo com outra, saio para pedalar, faço pilates, malho também à noite, acompanho a live de Aila. E eu não chego nem perto da TV. Uma vez na semana, às vezes 2 vezes na semana, eu me permito fuçar um filme diferente para eu assistir. Mas eu tive que me condicionar a saber o que era realmente importante na minha vida e o que ia me levar para o próximo nível. Porque se aquilo não está me fazendo crescer, está me fazendo o quê? Diminuir. Então, quais são os vícios de estimação que você está todos os dias fazendo e que está tirando você do teu objetivo? Sempre vai ter um vício. Se você parar para pensar, né, eu tenho uma tia que todos os dias, quando ela chegava do trabalho, ela tomava uma cerveja. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, aquilo é um vício. Ela não caminhava, ela não fazia mais nada. Ela só trabalhava e tomava cerveja. Trabalhava e tomava cerveja. Vivia de dieta.
dieta todo dia, todo dia. Era a verdurinha, era saladinha para dizer que era fitness. Mas toda noite ela tomava uma cerveja e reclamava que não baixava o peso. É um vício. E estava prejudicando e com certeza ela não deve ter parado. Por quê? Porque ela sabe de tudo. Porque ela já chegou àquela idade, ela já trabalhou muito, então ela sabe de tudo. Então são os que se acham que sabem de tudo. E todo dia a gente está aqui para aprender. Então, agradeça pelo seu dia e comece hoje a mudar 1% a cada dia. Eu criei, inclusive, um clube no meu Telegram, que eu vou começar a alimentar ele justamente com essa frase. Apenas 1% melhor todo dia. Então, que se essa live te ajudou de alguma maneira, te trouxe alguma consciência, alguma clareza, compartilha, comenta e curte com os teus amigos e até com aqueles que você diz assim, rapaz, eu acho que fulano é disciplinado, mas se ele ouvir isso aqui, ele vai melhorar. Faz anotações, comece hoje, não deixe para amanhã. Que a tua vida, ela depende de você e não do outro, e não do pastor, do presidente, do prefeito ou de qualquer outra pessoa. Ela depende única e exclusivamente de você. Cuide apenas de você e você já vai estar cuidando do mundo, tá bom? Beijo, até amanhã.